tudo que nós fazermos em prol da fusão poderosa do jejum e a oração, nós poderemos ter resultados extraordinários, porque sem jejum, a oração muitas das vezes se torna ineficaz. Então, o jejum é a única maneira de nos restaurarmos e ampliarmos o poder da oração. Ora viva, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, Jobs é meu nome. Nós estamos aqui para dar-te um guia prático através dessa série para que você possa estar apto e pronto para ativar o poder de Deus através do jejum e da oração. Dizer que é uma honra, é um prazer poder partilhar esse livro. E eu posso dizer que enquanto nós traduzíamos o livro, Deus nos mostrou coisas grandes, coisas extraordinárias. Nós gostaríamos de partilhar isso com vocês. Gostaríamos que este livro alcançasse também o maior número de pessoas, porque esse foi o desafio que eu me propus a fazer. Porque no livro tem uma cláusula que o próprio autor colocou, ele disse: aceitas entrar nesse propósito de fazer com que o jejum e a presença do Espírito Santo seja real na vida de milhares de pessoas. E eu decidi aceitar o desafio, por isso é que nós estamos nessa série. E no dia de hoje nós vamos falar como se preparar para o jejum, ou as 3 fases para nós poder jejuar. E também vamos falar sobre qual é o foco principal, o foco primordial do jejum. Dizer que geralmente, para não ter que ser muito longânimo, o jejum simplesmente é constituído por 3 fases. E são coisas que eu fui estudando enquanto traduzia o livro, enquanto fazia outras pesquisas e também enquanto eu procurava entender um pouquinho mais sobre a questão mesmo de como tirar um melhor proveito do jejum enquanto nós estivemos a passar pelo mesmo. Para dizer que a primeira fase que eu detalhei, eu chamo ela que é a redução da quantidade. Em nutrição nós falamos que existem 4 regras para uma boa alimentação, que é a regra da qualidade, da quantidade, da harmonia e da adequação. E quando nós falamos da fase de preparação para o jejum, nós estamos a falar de usarmos ou aplicarmos a lei da quantidade. Por quê? Porque nós vamos ter que reduzir a quantidade de alimentos dependendo do número de dias que nós iremos ficar de jejum. Por exemplo, se você vai ficar, por exemplo, 3 dias de jejum, significa que num período de 3 a 5 dias você tem que fazer com que o teu estômago não fique tão cheio como de costumes, para que você possa fazer com que o teu corpo perceba que ele precisa reter mais energia, e aí o jejum será mais fácil de ser cumprido sem ter que pensar muito em comida. Porque quando você jejua a pensar em comida, é bem fácil você perder os benefícios que o jejum pode te trazer. Segundo passo é que nós precisamos entrar no processo de desintoxicação. O que é isso? Nós precisamos eliminar tudo o que é carne, ou seja, vamos ter que eliminar tudo o que é alimento industrializado, tudo o que é alimento químico e tudo o que como podemos dizer, aquelas comidas que são, em nutrição nós chamamos de comidas simples. Tudo que é açúcares, ou seja, tudo aquilo que podemos considerar um alimento industrializado, um embutido, vamos ter que reduzir ou tirar isso, porque geralmente no processo do jejum, principalmente se nós vamos fazer simplesmente jejum só com água, por exemplo, de 3 dias, nós vamos precisar ingerir muito líquido, fazer exercícios para que o organismo em si elimine essas toxinas que geralmente nós acumulamos à medida que nós vamos comendo esses alimentos enlatados por causa dos os produtos bios que geralmente são usados para poder manter com que o alimento se mantenha vivo na prateleira. E o terceiro e último passo para se preparar para o jejum, penso que aqui seria um pouquinho mais longânimo, é a questão de ter uma meta e uma agenda. Lembrando que você deve começar pequeno e crescer com o passar do tempo. Dizer que nesse ponto, o que é que nós precisamos ter em conta? O primeiro ponto que nós precisamos ter em conta quando se fala
de ter agenda e objetivo, nós estamos a falar primeiro, por que você está a jejuar? Né? Essa seria a pergunta base. Por que você está a jejuar? Estás a jejuar para ter cura? Estás a jejuar para ter a solução de um problema? Estás a jejuar porque queres que teu filho se converta? Estás a jejuar porque queres ter emprego? Estás a jejuar porque queres ter alguma solução pontual ou pessoal ou familiar que te inquieta? Anota isso. Bom é ter as coisas anotadas, porque se assim o teu cérebro percebe que isso é uma coisa importante e ele vai levá-lo numa outra, vai perceber isso como algo importante, então vai levar, o teu cérebro entenderá isto de uma outra forma. Segundo ponto é ter uma agenda. E quando nós falamos de ter agenda, é você fazer o quê? Durante o período que você estiver a fazer o jejum, você tem que fazer, tenho agenda, então na minha agenda eu tenho que fazer o quê? Tal como eu disse nos episódios anteriores. Todo jejum espiritual tem que envolver oração, estudo da palavra, louvor e adoração. Então você tem que fazer um período que tens que escrever, tens que ter em conta o teu calendário daquele período que tem que ter, por exemplo, 10 minutos para orar pelo objetivo X, 10 minutos para orar pelo objetivo Y, 10 minutos para orar pelo batismo do Espírito Santo, 10 minutos para orar para arrependimento e por aí vai. Você vai organizando de acordo com aquilo que é a tua necessidade. Segundo, quando nós estamos a falar de ter uma agenda, você não pode jejuar sem estudar a palavra, sem ler, sem ouvir uma pregação, sem fazer alguma coisa que trabalhe o teu espírito. Senão aí você estará a passar fome, como eu disse nos outros episódios. Estudar a palavra sem, ou seja, passar fome e falar isso que é jejum é uma utopia. Você simplesmente está a passar fome. Isso sim. Porque quando nós jejuamos, principalmente quando nós oramos, o teu corpo, se você nunca fizeste isso, tenta procurar fazer isso. Você quando jejua, procura fazer exercício e orar mais do que você está acostumado a orar. Você vai dar conta que o teu corpo vai reagir de uma maneira diferente. Contando aqui um testemunho rápido, né? Eu gosto muito de contar a minha primeira experiência de jejum de 40 dias, porque chegou um dia que eu cheguei de orar praticamente mais de 4 horas. Eu não fazia a mínima ideia que eu iria chegar ali. E por que isso aconteceu? Porque no princípio foi difícil. Isso depois tem uma aula que nós iremos explicar como é que funciona esse processo. Acho que até outra aula não, vou colocar mesmo já aqui. Como vocês podem ver na tela, aparece um quadro que explica como é que funciona o processo de jejum. Todas as barras, se você prestar atenção, quanto mais... Se você passar as barreiras dos primeiros dias e não quebrares, é muito difícil que você possa quebrar sem que antes termine. E lembrando também que geralmente quando nós estamos a jejuar, a fome é a última coisa que deve surgir. Ou seja, você tem que colocar o teu corpo em atividade para que ele se esqueça que existe a fome. Então, tem outro ponto que eu me esqueci. Qual deve ser o foco do jejum? O nosso foco sempre deve ser o de exaltar Jesus e glorificar a Ele. Temos como base disso o livro de Salmos 37, verso 4, que diz assim: Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Este será o início de uma nova era se o poder do Espírito Santo for buscado em alto nível. É isso que eu estou a dizer. Se o teu foco ao jejuar for esquecer comida, orar mais, ler mais a Bíblia, ouvir mais pregação, louvar mais, adorar mais, você vai perceber que os resultados serão completamente diferenciados. E lembrando que tudo que nós fazermos em prol da fusão poderosa do jejum e a oração, nós poderemos ter resultados extraordinários, porque sem jejum, a oração muitas das vezes se torna ineficaz. Então, o jejum é a única maneira de nos restaurarmos e ampliarmos o poder da oração. Lembrando o que eu disse numa das aulas, eu provavelmente falei disso em algum lugar, que, aliás, não falei em qualquer lugar, está no livro. O jejum, quando nós estamos em oração e jejum, o que realmente acontece? Nós temos um acesso direto a Deus. E esse acesso direito é que nos permite experimentar outras coisas. Então, em suma, isso é tudo que você tinha que fazer, tudo que nós tínhamos para passar para vocês no dia de hoje.
Quero simplesmente terminar esse vídeo dizendo o seguinte, que o livro O Poder Atômico, através de jejum e a oração, já está disponível a um preço super promocional, durante um período que provavelmente iremos anunciar. Isso vai depender. Querendo Deus, provavelmente deixaremos até no final de setembro, até no princípio, ou até no dia 1 de outubro. Isso vai depender muito da dinâmica. Mas nós queremos dizer o quê? Muito obrigado por estar conosco. Nós esperamos por você no próximo episódio e temos a plena certeza que esse canal tem abençoado a sua vida, vai abençoar a tua vida. Não se esqueça de adquirir o livro. Se você estiver nas Américas, na Europa ou em outro país que pode fazer encomenda pela Amazon, podes encomendar diretamente pela Amazon o livro. Mas caso estiveres em Angola, basta entrar em contato no número que está aqui no WhatsApp, que é o +244 948 75 08 31, e explicaremos qual é o procedimento para que você tenha o livro físico cá em Angola, seja digital ou seja o livro físico como tal. Contudo, nós queremos que você experimente algo extraordinário através desse livro. Não se esqueça de adquirir. Que Deus rica e poderosamente abençoe, e nos esperamos por você no próximo episódio. Amém.